Então, nessa questão 3 do conteúdo de função, de funções, que a gente está continuando, né, a nossa aula, a gente tem se x e y são números reais, determine o domínio das funções definidas por. Olha só. O que é que ele quer, professor? Determine o domínio. Ele não pediu imagem, não pediu contradomínio. Ele quer somente o domínio. Certo? Então, vamos observar agora as questões matemáticas que envolvem isso aí. Primeiro, na letra A, gente, eu tenho aqui y igual a raiz de x menos 2. Nesse tipo de questão, gente, vocês vão observar quais são as restrições para determinadas coisas. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. A gente tem o que aqui? Raiz quadrada. E a raiz quadrada, gente, ela tem algumas restrições, viu? Ou seja, a primeira aqui, que vai ser a principal para a gente, não existe raiz quadrada de número negativo. Isso é uma das restrições, certo? Outra informação importante é que a raiz quadrada de zero existe. Ou seja, o resultado dela é o próprio zero. Então, você vai trabalhar aqui para definir o domínio dessa função, os valores de A, né? Aliás, os valores que x pode assumir, eu vou até colocar aqui de uma corzinha mais diferente. Vou colocar aqui como uma terceira observação. O domínio da função são os valores que x pode assumir. Olha só, listei algumas informações importantes para que a gente possa resolver essa letra A, viu? Tudo isso é aqui da letra A. Então, vamos resolver essa letra A. Primeiro de tudo, esse y aqui, gente, eu posso transformar ele fizeram uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui. Angelita, vou sim, Angelita. Me chama lá no privado depois que eu te digo. Só para a gente concluir o nosso raciocínio, esse y aqui, gente, a gente pode transformar ele, na verdade. Ó, esse y pode ser chamado de f de x. Tanto faz colocar y ou f de x. E agora a gente tem x menos 2. Agora você vai observar, gente, as nossas restrições, viu? Olha só. O que é que diz a raiz? O que é que diz sobre raiz quadrada aqui? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, significa dizer que x menos 2 não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior do que zero. Porque se for menor do que zero, o valor da raiz quadrada não vai existir, certo? Não existe raiz quadrada, ou seja, não existe valor para a raiz quadrada
de número negativo, certo? Então, tudo isso aqui que está dentro da raiz quadrada, ó, tem que ser maior do que zero, certo? Para não ser um número negativo, tem que ser maior do que zero. Então, outra opção que ele diz aqui, outra afirmação, ele diz o seguinte: a raiz quadrada de zero existe. Olha só, não existe de número negativo, mas do zero existe. Então, esse valor aqui, de dentro da raiz, pode ser zero também. Então, vou colocar aqui o sinal de maior ou igual. Quando eu faço esse símbolo aqui, isso aqui indica o sinal de maior ou igual. Então, todo essa expressão que está dentro da raiz, aqui dentro, ela pode assumir um valor maior ou igual a zero. Aí, como é que eu descubro isso? Fazendo as continhas agora, como se fosse uma equação. Na verdade, eu não posso chamar de equação, porque o sinal aqui é diferente, né? Um sinal aí de maior ou igual. Então, é uma inequação. Mas se resolve praticamente da mesma forma. Ó, você vai encontrar o valor de x, você deixa ele aqui isolado, e o menos 2 você passa para o outro lado aqui, ele está menos 2, passa para o outro lado, vai ficar positivo. Então, o domínio dessa letra A, você pode escrever assim, ó, domínio da função f vai ser igual, ou você pode colocar um símbolozinho assim, né, de x maior ou igual a 2. Geralmente, a gente utiliza um conjunto entre chaves, né? Dizendo que x tal que x, aí coloca x maior ou igual a 2. Bem estranho, né? Para aqueles desenhos que a gente estava fazendo, agora a gente incluir a matemática aí, a gente vai ter que ter muito cuidado aí em fazer as observações. Tem algumas restrições aí no caso das raízes. Eu pergunto, alguém entendeu? Tá claro? Tá escuro ainda? Se você observar aqui direitinho, gente, tentar clarear mais um pouco aqui. Pode ser sincero, viu? Dizer que eu explico novamente. Pô, toda vez que você tiver uma função que venha com raiz quadrada, você tem que ter cuidado, porque a raiz quadrada ela tem algumas restrições para o resultado. Estou falando do resultado, certo? Então, para você dar o resultado aqui, ó, se você fosse calcular isso aqui, dar um resultado, esse resultado não poderia ser negativo. A única restrição é essa. O resultado dessa raiz aqui não pode ser negativo. Então, se ele não pode ser negativo e a gente está tratando de função, a gente não vai querer resolver essa conta, entendeu? Na verdade, a gente já está fazendo somente uma análise do que está dentro da raiz. Ou seja, esse valorzinho aqui, ele não pode assumir um valor negativo. É por isso que eu coloquei aqui, ó, x menos 2, ele não pode assumir um valor negativo. Ele só pode assumir qual valor? Maior do que zero. É por isso que eu fiz dessa forma. Certo? E daí, quando você resolve isso aqui, né, como se fosse uma equação, né, passando menos 2 para o outro lado, é só você imaginar que isso aqui é um sinal de igualdade. Ó. Você vai ver que é uma equação que você vai resolver normal. Encontrando o valor de x, você vai passar o menos 2 para o outro lado. Se o menos 2 está negativo, passa para o outro lado positivo. E daí você encontra, né,
o valor que x pode assumir. Para facilitar mais, eu vou tentar aqui mostrar para vocês uma coisa. Olha só, a gente descobriu que x só pode assumir valores maiores ou igual a 2, né? Vamos fazer o teste agora. A gente só vai entender fazendo isso. Y é igual. X pode ser 1? Não pode, porque ó, aqui, ó, x só pode ser maior ou igual a 2. Então, vou testar a partir do 2. Então, x pode ser 2, vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Então, vai ficar raiz de 0, que é igual a 0. Beleza, está dentro, né? Não tive valor negativo, então está dentro do domínio. O domínio são esses valores, ó, de x, viu? Vamos fazer outro teste. Y é igual. Vamos pegar aqui, x tem que ser maior ou igual a 2, vamos pegar o 3, né? X igual a 3. 3 menos 2 vai ser igual a raiz de 1, que vai ser 1. Opa, não deu valor negativo, então esse valor ele serve. Ele está dentro do domínio. Certo? Então, o domínio são os valores que x pode assumir. E você está vendo que já pode assumir o 2, o 3, certo? Deixa eu apagar mais aqui. Olha outro número aqui. Raiz de, vamos colocar aqui 4. Vai ficar 4 menos 2. Vai ficar a raiz de 2. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que não é negativo. Então, ela vai servir também. Certo? O que não vai servir, professor? Se eu tivesse aqui, gente, um 1, por exemplo. No lugar de x, eu colocasse 1. Ficaria 1 menos 2. E aí ia ficar raiz de 1 menos 2, né? Vai dar negativo, vai dar menos 1. E aí não existe a raiz de número negativo. Então, esse valor aqui, ele não serve para ser o nosso domínio. Olha o que diz aqui, ó. O domínio da função são os valores que x pode assumir, certo? Então, x pode assumir o 2, pode assumir o 3, pode assumir o 4, certo? É por isso que a gente faz essa continha aqui para saber quais são os valores de x que o x pode assumir, certo? A partir de quanto o x pode assumir um valor? Para que a gente não fique tentando adivinhar, né? Ok? Então, o domínio aqui, gente, ele é escrito dessa forma, mas aí você, quando vai testando os números, você poderia ter outras formas para representar esse domínio. O domínio aqui você poderia colocar, domínio de f, pode ser todos os números reais. Aí eu posso colocar aqui um asterisco, aliás, asterisco não. Posso colocar aqui todos os reais positivos, certo? Ou seja, o domínio são todos os números que não sejam positivos. Aliás, que não sejam negativos. E como ele tem uma restrição aqui para o 2, né? Então, o mais ideal seria que você colocasse a restrição também. Certo? Eu não vou pegar no pé de vocês, gente, com essas questões, certo? Assim agora. Primeiro a gente vai treinar. É por isso que a gente está aqui na aula para tentar entender, certo? Mas eu queria que vocês pensassem aí na questão C
e questão D, certo? Isso aqui vai ser para vocês pensarem em casa para discussão na próxima aula, certo? Eu vou responder essa aqui agora, ó. Letra B, eu vou responder aqui com vocês, para tentar esclarecer mais esse assunto, certo? Deixa eu ver se eu tenho um slide do limpo aqui. Eu vou colocar ela aqui. 4x mais 1. Olha só. Aqui ele está dizendo que ele quer o domínio, né, na verdade. Domínio. Então, o que é que você deve olhar para cá e descobrir? A raiz é cúbica, certo? Se a raiz é cúbica, gente, aí não tem muita restrição não, viu? A raiz cúbica, ela admite um valor negativo, certo? Então, nesse caso aqui, como não é raiz quadrada, então ela não vai ter restrição nenhuma, certo? O x aqui, ele pode assumir qualquer valor. Então, você pode dizer aqui, nesse caso, que x pode assumir valores positivos e negativos. Quando a raiz é cúbica, certo? Porque aí você tem, ó, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Você claramente vai descobrir que é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai ser 8 negativo. Né? Você vai multiplicar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Menos por menos vai dar mais, mais por menos dá menos. Quando você faz a multiplicação repetindo os números e vê que o número deu igual ao que está dentro da raiz, esse é o resultado da raiz, certo? Então, é cúbica, então você tem que multiplicar e repetir por 3, né? O número multiplicado aí 3 vezes por ele mesmo, certo? Se fosse quádrupla, você ia multiplicar 4 vezes e tentar descobrir o número que ia dar igual ao número que está aqui dentro da raiz. No caso aqui, eu fiz um exemplo, gente, para vocês entenderem, né, que quando é raiz cúbica, eu posso ter valor negativo. Então, eu não tenho nenhuma restrição para o nosso x. Beleza? Então, se eu não tenho nenhuma restrição, o x ele pode assumir 1, 2, 3, 4, pode assumir menos 1, menos 2, certo? Não tem restrição. E se ele não tem restrição, então meu domínio dessa função pode ser qualquer número. E qualquer número pode ser bem representado pelo sinal dos números, pelo símbolo dos números reais. Ok? Então, eu tentei gravar esse pedacinho da aula, gente. Eu vou colocar lá também no YouTube para que vocês possam revisar esse assunto, certo? Mas de antemão eu já peço para que vocês tentem fazer essa letra C e D, certo? Se quiser tirar um print aí ou anotar, vocês vão tentar encontrar o domínio dessa aqui e dessa outra aqui, certo? Talvez a C vocês encontrem mais dificuldade, mas todas elas eu vou responder na próxima aula, certo? Esse início teórico das funções exige um pouco de vocês, certo? Mais um pouco, aliás. Então, tenta dar uma pesquisadinha também fora nossas aulas, tenta dar uma pesquisadinha nos livros. Inclusive, gente, eu recebi um comunicado que vocês poderão pegar os livros, né, de matemática a partir de amanhã,
certo? Quem não pegou ainda, vá lá na escola, fala com a direção, vocês podem pegar esse livro. Aliás, eles, eles pediram para que vocês fossem, porque o livro estão lá só sendo acumulado, né? Quando, na verdade, Professor, era para esse livro. Sim, eu já peguei já de matemática. pronto, pronto. Quem não pegou ainda, vá lá, pegue, viu, gente? Porque está só tomando espaço na escola. Esses livros realmente era para estar com vocês, certo? Então, gente, eu agradeço a presença de vocês mais uma vez na aula. Dá uma olhadinha lá na nossa revisão, né, nas nossas aulas lá do YouTube, que dá para você revisar e tentar entender, certo? Na próxima aula eu conto com a presença de todos vocês.